Seja bem-vindo ao MagraCast. Estamos aqui no segundo episódio, trazendo sempre convidados especiais, conversando sempre sobre saúde, metabolismo, saúde da mulher, emagrecimento e tantos outros assuntos que vão surgindo na nossa cabeça, tirando as suas dúvidas e trazendo informação de qualidade para você. Estou muito feliz com esse projeto. Hoje nós temos uma convidada especialíssima, a nutricionista Tânia Alves, e comigo também está o co-host, o Alisson Said, que é o meu gestor e assessor, meu braço direito nesse projeto, tá? Quero te acolher, Tânia, muito obrigado por estar aqui. A Tânia, eu até anotei aqui, tá? Porque o currículo dela é muito bonito, né? Ela é nutricionista clínica, especialista em endocrinologia, transtornos alimentares e obesidade e comportamental. Se apresente, Tânia, você tá me ouvindo bem? Tá tudo bem aí? Vamos lá. Tudo bem, Ivan. Eu que agradeço o convite. Estou muito feliz com o lançamento desse mais novo projeto e fico feliz de fazer parte dele. Maravilha. Sempre no MagraCast, nós vamos trazer essas informações, convidados especiais, e ao final a gente vai responder a sua dúvida. Então segue a gente, segue o meu perfil, segue também já o perfil da Tânia Alves, e sempre ao final nós vamos responder as tuas dúvidas. Vamos lá. Nesse episódio eu quis trazer especialmente a Tânia. Ela tem uma história incrível, ela é uma nutricionista diferenciada, a gente, acabou unindo os nossos projetos, a gente está junto no projeto de emagrecimento online do Magra Todo Santo Dia, e eu fiz questão de trazê-la para a gente bater um papo sobre alimentação, um papo sobre emagrecimento. E, Tânia, me explica um pouco. Eu tenho começado há alguns anos a fazer um pouco de medicina integrativa, emagrecimento feminino, estudado muito sobre metabolismo, desde que eu mesmo precisei emagrecer, desde 2015 para cá, e fiquei muito impressionado com tudo que eu descobri. Não sei se todos sabem, mas eu tinha 23 quilos a mais, estava obeso, diabético, com depressão, com burnout, uma fadiga crônica, e o primeiro passo na minha transformação foi descobrir o que de fato era uma alimentação saudável e o que não era uma alimentação saudável. Então, no meio dessa descoberta, eu descobri também o seu trabalho eu queria te perguntar inicialmente, dentro da nutrição, dentro do teu caminho, como foi um pouco da tua história? Como é que tu entrou nessa proposta de alimentação mais saudável? Me conta um pouco da tua história para o pessoal te conhecer mais também. Vamos lá. Bem, eu já venho, já sofro com a obesidade já desde a infância, sobrepeso. Aos 15 anos aí eu já tinha cruzado a linha da obesidade, já aos 15 anos. Então eu já fiz, já me formei, fiz a faculdade de nutrição já com esse viés, da obesidade, com essa dificuldade, com esse desafio, Felizmente, aos 15 anos, eu ainda não tinha desenvolvido, outros problemas metabólicos que hoje a gente já consegue, ver em adolescentes, já adolescente com pressão alta, adolescente com pré-diabetes, com diabetes, infelizmente. Então, eu fiz a minha formação já com esse viés, comecei querendo me ajudar, querendo buscar respostas, porque eu não encontrei as respostas que eu buscava dentro do modelo tradicional de emagrecimento. E o modelo tradicional de emagrecimento dita hoje pra gente que é simplesmente uma conta matemática, onde você consome menos e gasta mais. E a gente sabe o quanto que os números, referentes ao crescimento, à pandemia, obesidade e sobrepeso, têm sido assustadores. O quanto que a obesidade e o sobrepeso hoje é um desafio a nível mundial. Então eu comecei a galgar o meu caminho, a minha trajetória, buscando me ajudar e contestar esse modelo fracassado. E você, então, quando você começou o seu processo de emagrecimento, você me conta um pouco, você tinha, aos 15 anos isso já começou, naquela época, o que é que tu sabia, o que é que tu imaginava que era uma alimentação saudável? Ou tu não tinha muita preocupação com isso nesse período? Eu tinha. Já que eu comecei já com os problemas já desde a infância, aos 15 anos foi
apenas a gota d'água, assim, né? Mas eu já tinha problemas já desde antes de ser uma criança gordinha, de sofrer bullying, tudo isso eu me lembro com muita clareza toda a minha trajetória. E eu me lembro que naquela época, né, o que a gente usava para seguir, a gente não tinha, né, Instagram, não tinha Facebook, não tinha nada disso. E a fonte de informação, para mim, eu tinha uma coleção assim estrondosa de revista Boa Forma. Era muito aquilo. Cresci lendo rótulo, tem coisa que eu tenho na minha cabeça decorada até hoje, o quanto que tem de açúcar, o quanto que tem de calorias até hoje. E eu comecei a me preocupar mais com a alimentação ali. A minha história em relação a estudar, né, os transtornos alimentares começou quando eu tive contato com uma pessoa que veio a falecer por conta de um transtorno alimentar. Uma pessoa que fez parte da minha história, que me influenciou muito, né? Nisso aí eu já tinha os meus 15 anos, já tinha realmente começado a trilhar esse caminho de alcançar um corpo, né, que é dentro da obesidade, infelizmente. Então tudo isso contribuiu para a minha decisão em me tornar nutricionista, né? E buscar as respostas. Então naquela época, né, realmente o que eu achava ser saudável era justamente o que era menos calórico. Era esse o paradigma, né? O light, o diet e tudo que é industrializado é mais seguro, né? É seguro do quanto que eu vou ter de caloria ali, é seguro da quantidade. Mais controlado. Mais controlado, exatamente. Então, eu vim disso. Apesar da minha mãe e do meu pai sempre terem tido um cuidado, uma preocupação, né, em relação à alimentação, minha mãe sempre foi contra industrializados. Eu nunca tomei aqueles sucos, eu não sei como é que chama, né, no Ceará, mas é kisuke no Rio de Janeiro, aqueles tangue, aquelas coisas em pó, né? Eu nunca tomei aquilo, eu não sei o sabor daquilo. Então minha mãe tinha essa preocupação, sabe? Até porque ela tinha uma criança na casa dela, gordinha. O meu irmão também tinha desenvolvido já obesidade, até mais cedo do que eu. Então, a gente tinha uma preocupação. E a preocupação do meu pai era sempre as carnes, né? Então, foi com meu pai que eu aprendi a consumir vísceras, todas as partes dos animais, cabeça de peixe. Então, tinha uma influência positiva, felizmente. Mas o que tinha realmente como informação geral, né? Como senso comum, era a relação calórica. Essa é uma coisa interessante que tu tá falando, Tânia. Eu nunca tinha pensado sobre esse ponto de vista. Faz muito sentido que alguém diga para todo mundo que o mais importante é controlar as calorias. E realmente, a melhor forma de você contar as calorias é você ler isso num rótulo. Eu nunca tinha pensado nessa forma. Né? Então, qual é a consequência lógica disso tudo? Você não vai comer o que não tem rótulo, porque é mais difícil de calcular. Parece até assim realmente uma ideia diabólica mesmo de adoecer as pessoas, né? Então, assim, tudo aquilo que é natural, que não tem rótulo, você fica meio sem saber exatamente quantas calorias tem aquilo ali. Como resolver isso daí? Foi criado um clima, né, um sistema de culpabilizar a pessoa, né, o indivíduo. Ele é culpado porque ele não consegue comer menos, ele é culpado por ele não se exercitar mais, e ele só se sentiria seguro se tivesse ali com um rótulo dizendo o quanto que ele está comendo, que é livre disso ou daquilo outro, né, livre de açúcar, mas tem ali um monte de adoçantes. Enfim, né? Então, eu acho que a indústria alimentícia, ela foi muito bem sucedida no plano dela de criar clientes, consumidores que voltassem ali, que tivessem ali aquela repetição. Fora que tem toda uma estrutura, né, baseada na indústria alimentícia, que é baseada no comportamento do vício. Criar um comportamento aditivo, criar uma dependência daquilo dali. Então, eu acho que as últimas gerações e a geração atual cresceram e têm crescido com essa ideia, né, de que comer algo industrializado é algo mais seguro, é mais garantido. Interessante que isso é algo muito recente, né? Se eu for perguntar aqui, o Alisson, por exemplo, se ele consegue ter lembrança
dos avós dele, né? Havia muito essa história de embalagens, era uma comida mais natural, havia essa preocupação. Tu se lembra disso, alguma coisa? Como era a tua alimentação? Era mais natural na tua família? Vamos tentar voltar um pouco, a gente tentar ampliar um pouco a nossa mente sobre isso também. Mais natural, né? Mas no interior, no sertão, não tem muito limite. Era também vivia, né, tempo de fartura, momento de seca, então afetava muito. Às vezes a pessoa comia até demais certos alimentos, né? Mas não tinha essa questão de rótulo, né? Era sempre a galinha, a carne, a vaca, a criação ali. O que é muito mais tranquilo, né? O que aconteceu é que se a gente for olhar para trás, né? E aí isso contaminou, possivelmente você vai poder me responder isso, Tânia, contaminou o ensino de nutrição e de medicina de certa forma também, essa mentalidade de, primeiro, havia uma escassez de alimentos até 70, 100 anos atrás. Né? Não havia alta disponibilidade de alimentos para todas as pessoas. Não havia. Né? Quando é que o homem conseguiu vencer a insegurança alimentar? No pós-guerra mundial. Né? Até com o advento da geladeira, dos eletrodomésticos. Exatamente. Com a industrialização, foi possível, o homem conseguiu dar passos importantes, né? De conseguir, por exemplo, refrigerar os seus alimentos, estocar os seus alimentos, né? Fazer com que durassem mais tempo, aumento de tempo do alimento. Mas, no pós-guerra especificamente, houve também toda aquela corrida para principalmente os Estados Unidos, né, se diferenciar em relação aos outros países. Então, a industrialização do alimento, especificamente. Né? Então, você vê a família americana sorrindo feliz 100 anos atrás com o seu cereal matinal, né? A sua margarina, entendeu? Então, por quê? Porque havia, isso é relatado, isso não é coisa da minha cabeça, havia de fato um fortalecimento da indústria americana, especificamente, né? De que nós, né, os americanos têm uma segurança alimentar que nenhum outro país tem, e tudo que precisa ser consumido aqui dentro da indústria americana, made in USA, né? Aquele American Way of Life, né? O estilo de vida americano, aquele café da manhã farto, muita comida, fast food, né? Então, houve um fortalecimento da imagem americana, né? Tudo se industrializa, tudo se empacota, tudo se facilita. Tânia, quem foi que saiu ganhando disso tudo e em que momento isso entrou no ensino da nutrição como sendo algo saudável para as pessoas? Eu não vou saber te precisar isso, mas a gente tem aí muitas coisas sendo marcadas, né, pela guerra, até a referência, né, a referência ali nutricional de quantas calorias, de quanto de que você tem que consumir por dia. Isso vem, né, na verdade, dessa ideia de pré-estabelecer o quanto que um soldado precisaria. É sobre as rações dos soldados. Então, esses números, esses valores de referência nutricionais que a gente tem hoje, muitos deles foram ditados lá atrás por conta disso, para homens de 70 quilos que estavam num ambiente de guerra. Então, a gente tem isso ainda sendo perpetuado. No Brasil, né, muito que foi ditado em termos do que seria referência, do que não foi pela indústria alimentícia, né? Eu não me sinto confortável aqui para dizer o nome da marca, mas quem quiser procurar, né? Eu tive o prazer de conversar com uma nutricionista que se formou em 88, se não me engano, naquela época não era nem nutricionista, era dietista o nome, né? E ela conta, ela fala, né? Tudo ali foi fomentado, foi feito, foi estruturado, né? Então é um problema estruturado para isso, para ir de encontro aos interesses dos grandes produtores de alimentos. Fica um pouco, né, de teoria da conspiração, enfim, mas a gente tem que começar a questionar. Peraí, tá todo mundo ficando doente. E a tecnologia, né, a modernidade, a gente tem hoje acesso a mais tipos de exames laboratoriais, os mais diversos tipos de exames de imagens, a gente tem domínio de célula-tronco, a gente tem... E peraí! E a obesidade, não temos uma solução definitiva.
né? Ou seja, não havia ensino de nutrição até década de 80, é isso? Eu acredito que os primeiros nutricionistas no Brasil, os dietistas, eu acho que eles começam na década de 1970. Eu posso depois procurar essa informação, né? Mas o nome não era nutricionista, era dietista, começa como dietista e depois vai para nutricionista. Isso coincide muito bem com o surgimento da pirâmide alimentar americana, né? Quando você tem uma orientação a partir do Ministério da Agricultura americana, que a partir daquele momento as pessoas precisam se alimentar de uma forma uniforme, ou seja, pelo menos 60% de carboidrato na sua refeição, restrição de gorduras, saturada no máximo 10%, que a gente sabe que a pirâmide alimentar, né, ela surgiu ali no final da década de 70, né, 1977 para ser mais preciso. Foi mais ou menos então quando começaram a surgir quando começou a surgir um ensino oficial de nutrição, né? Tudo bem que a gente não nasce sabendo necessariamente o que devemos comer, né? Mas quando uma entidade governamental entra no meio para dizer o que é que a gente tem que comer, a gente tem que ficar de olho em pé, né? Tem algum interesse, de ouvido em pé. Tem algum interesse por trás, né? Não tem muito... É uma pauta, virou uma pauta. Então... E pelo visto, uma vez eu atendi um paciente, né? Ele era de Israel, né? E a esposa dele era brasileira, conhecia meu trabalho, quis marcar uma consulta, ele era diabético, né? Ele era israelense mesmo, né? Então a gente fez uma consulta em inglês e tudo mais. E eu conversando com ele, explicando para ele o que era o diabetes e quais eram os passos que ele devia começar a implementar para reverter esse diabetes, que foi um pouco da minha história pessoal também. Ele teve uma hora que ele parou e disse para mim, né, doutor Ivan, o que o senhor está me dizendo é o oposto do que todos os nutricionistas que eu fui aqui me disseram. E naquele momento foi interessante que eu parei, né, e pensei, nossa, eu sabia que isso era assim no Brasil, eu não sabia que era assim no mundo todo. Ou seja, o ensino de nutrição ele é padronizado no mundo todo, né? Chegou em Israel, e se a gente for falar os absurdos que existem sobre a alimentação natural, saudável, a gente vai chegar de fato nessa conclusão de que em todos os lugares se ensina a nutrição da mesma forma. Olha que absurdo isso tudo. Nutrição e medicina, né? É tudo muito parecido, muito similar. E o que a gente tem hoje, né? A gente tem as diretrizes. Então, a gente tem a diretriz da Associação de Cardiologia. A gente tem a diretriz da Associação de Diabetes e blá, 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 né? E as diretrizes, elas, na verdade, elas atendem a quem? Elas não atendem a individualidade e, no final, não atendem nem as populações. Porque o que acontece? Acontece simplesmente para formar profissionais engessados que não pensam e que não saem, que não ousam sair daquele modelo para realmente fazer algo que vá mudar a vida do paciente, né? Então, eu entendo que quando a gente se posiciona, né, de algumas formas, a gente está se posicionando não só contra ideias, a gente está se posicionando contra um sistema que está muito bem estruturado e que tem funcionado, né, para quem ganha com isso. E quem ganha com isso não é a população, não é a gente, né? E no final a gente gasta mais do nosso tempo, a gente gasta mais da nossa energia, porque além de estudar fora desse regime, né, implementado, que é o comum, que é o imposto, a gente ainda tem que gastar mais tempo educando o nosso paciente, educando o nosso público, esclarecendo. Então, é um processo muito mais desgastante do que simplesmente não. Eu vou aqui ler essa diretriz e vou seguir ela aqui cegamente e é isso, eu só tenho que saber o que diz a diretriz e tá tudo certo, né? Então, infelizmente, isso que a gente vê hoje, é algo mundial, né? Que nem você falou aí da pirâmide alimentar. A pirâmide, ela é configurada, né, nesse modelo de pirâmide por uma professora na Suécia. Isso foi feito justamente para a época de escassez. Tem toda uma história e tal da pirâmide alimentar e tal, mas é para tempos de escassez. A gente não está mais vivendo nesse tempo.
A gente vive uma outra era. Então, a gente continua utilizando as mesmas referências de 100 anos atrás. A gente continua utilizando, né, o mesmo contexto que tínhamos há 100 anos atrás. Que as pessoas morriam, né, de doenças infecciosas e não de doenças crônicas. Então, hoje em dia, a expectativa de vida, né, de uma mulher... Eu estava até comentando isso com uma paciente, né? Que a gente estava conversando sobre menopausa, reposição hormonal, né? E ela falou assim... Ai, feliz era a mulher de antigamente que morria até antes de entrar na menopausa. A expectativa de vida era outra. As pessoas morriam, né, de outras causas. Verdade. E viviam de uma outra maneira. Então, aquele modelo lá ser replicado nesse momento atual é a fórmula do fracasso. Infelizmente. Mas acontece que eu e você, a gente rompeu essa bolha. Ou seja, a mentira, ela tem como diz o ditado, a mentira tem perna curta, né? Tem um momento que a gente detecta que tem algo de errado com isso tudo, né? Aí eu te pergunto, Tânia, para mim foi muito claro, quando eu estava diabético obeso, eu comecei a estudar como reverter o meu problema e eu descobri, nossa, é assim, né? Como foi para você, já que você sempre teve esse interesse sobre alimentação, né? Já lutou contra o peso, digamos, sobrepeso desde os 15 anos de idade, né? E como foi exatamente o momento em que a tua visão se abriu e você não se tornou mais uma pessoa que estava seguindo todas as diretrizes? Porque eu entendi, agora a formação de nutrição, na verdade, é mais uma formação técnica, né? Basta você fazer cálculos e fazer dietas, né? Mas você não está nessa. Então, o que foi que houve com a Tânia para que isso pode também atingir, de repente, outras pessoas que passam pela mesma realidade, porque as pessoas assistem ao MagraCast e vão... realmente, eu também tô com essa impressão, também tô entendendo isso, né? Eu também concordo com vocês, né? Então, me conta um pouco como é que foi esse ponto de inflexão para ti. Nós somos rompedores de bolhas, né? E o que acontece? Eu tive um processo, né? Não foi um momento, uma coisa, né? Foi um conjunto de coisas. Então, eu começo a aprender sobre restrição de carboidrato para emagrecimento nas férias, né? Entre o meu primeiro e segundo período da faculdade. Então, eu já fiz a minha faculdade dentro desse viés, né? De restrição de carboidrato. Mas eu fiquei ainda muitos anos pensando na restrição de carboidrato sem levar em consideração a qualidade dos alimentos baixos em carboidratos. Então foi todo um processo. E a gente que estuda o tempo todo e somos rompedores de bolhas, é isso que a gente é, Ivan, né? E o que acontece? O tempo todo a gente está adicionando algum novo elemento aos nossos estudos, à nossa prática clínica, para o nosso paciente, para o nosso público. Então, a Tânia, de 10 anos atrás, que já estava cansada de fazer dieta cetogênica 10 anos atrás, a Tânia, de 10 anos atrás, não sabia da importância do sono, por exemplo, dentro do processo de emagrecimento, que é a Tânia de hoje. A Tânia de 10 anos atrás, 15 anos atrás, 20 anos atrás, não sabia a importância do bom funcionamento do sistema gastrointestinal. A Tânia não sabia da importância da questão emocional, psicológica envolvida dentro do processo de emagrecimento. Então, assim, a gente vai adicionando, a gente vai empilhando esse conhecimento, se aprofundando e rompendo outras e outras e outras bolhas o tempo todo, né? Então, eu diria que é mais um processo e eu tô sempre disposta a despertar para alguma coisa, a abrir meus olhos para alguma coisa, né? Em relação a emagrecimento, a gente entender, né, o metabolismo, a gente tem hoje já, né, a medicina metabólica trazendo muita coisa pra gente e a gente realmente entende, tudo vai fazendo mais sentido, né? Conforme a gente vai acumulando esse conhecimento e vai ousando buscar novas alternativas. Eu busco sempre para mim também, né, gente? Uma vez obeso, a gente tem sempre que ter essa vigilância constante. Eu busco também para os meus pacientes, né? Para quem eu atendo, quem eu busco trazer alguma forma de ajuda no formato de informação, de orientação. Então, é basicamente isso. Eu não consigo te dizer um momento. Por exemplo, eu cheguei à dieta cetogênica sem saber que o nome era dieta cetogênica. Eu só fui saber que existia
o nome dieta cetogênica, acho que 1 ano ou 2 anos depois. Por quê? Porque eu me permiti ouvir o meu corpo. O que o meu corpo estava dizendo para mim. E eu vi que se eu consumisse mais de 20 gramas de carboidrato, a máquina não funcionava mais. E eu fiquei, assim, temorosíssima. Interessante. Né? E eu cheguei à dieta cetogênica de uma maneira meio que instintiva, né? E aí, mas ainda assim, né? Sem levar em consideração a qualidade dos alimentos. Então, eu tive que fazer essa evolução. Aí, a outra evolução foi jejum intermitente. E depois veio a dieta carnívora. E estudo do ciclo circadiano. Estudo do intestino. Eu tive câncer de tireoide em 2018. Então, eu mergulhei demais, né? Já, né, em 2017, um outro membro da minha família teve câncer de tireoide. 2016. Foi quando eu já comecei, né, ali a estudar mais sobre hormônios, sobre a parte da endocrinologia. Então, assim, cada etapa da minha vida eu vou, né, aprendendo um pouco mais, buscando um pouco mais e que ajuda, né? Hoje a gente não tem, né, uma solução definitiva para a obesidade em termos de população, né? Uma resposta só para todo mundo. A gente sabe que é um problema extremamente complexo, né, que tem esse caráter, né, metabólico, bioquímico, enfim, psicossocial, econômico, né, que pega diversas camadas, extremamente complexo. E quanto mais respostas a gente vai juntando, adicionando, acumulando, empilhando, melhor vai ser o resultado. Então, não só o nosso, né, mas também dos nossos pacientes. O que deixa tudo muito bizarro é você achar que realmente apenas um cálculo de calorias seja o grande responsável por você emagrecer, né? Sabe qual é o problema aqui? O problema é você pegar um conceito de uma doença, por exemplo, infecciosa, que você resolve com um fator. Você consegue muito bem vencer, por exemplo, uma pneumonia com um antibiótico, né? Você consegue muito bem vencer, né, sei lá, uma micose com um antifúngico, uma coisa assim. Esse parâmetro de uma doença, um remédio, ele funcionou muito para um período da história da humanidade onde as pessoas morriam de fato de doenças infectoparasitárias e obviamente não chegavam, como você falou, não chegavam nem na menopausa para a gente saber, até ver como são as doenças crônicas. Então o que é que eu vejo? Interessante você falando, vai conectando muito no meu raciocínio aqui. Estamos em plena mudança, em mudança de paradigma. A medicina ela está evoluindo de acordo com a necessidade atual das pessoas. As pessoas ainda podem morrer de doenças infecciosas? Podem, claro. Mas hoje elas morrem muito mais de doenças crônicas. De câncer, de infarto, de AVC, demência. Coisa que não havia antes. A gente sabe que não havia muitos diabéticos 100 anos atrás, né? Então, quando você pega essa mentalidade de para uma doença um remédio, você também vai querer cair na cilada de querer tratar a obesidade assim, né? Você está acima do peso? Então, conte calorias é a resposta da nutrição. Você está com sobrepeso? Então, aplique esse medicamento na sua barriga. Essa é a resposta da indústria farmacêutica. Entendeu? Sempre tentando simplificar tão ao máximo que a coisa sai da realidade. A realidade ela é realmente tão complexa quanto tudo isso que a Tânia falou. Digamos que as doenças crônicas elas são de fato um somatório de fatores. E isso complica até mesmo na realização de pesquisas científicas. Porque um tratamento de obesidade, ele jamais, né, pode se resumir a um remédio. Quando você faz os estudos científicos sobre Ozempic, os medicamentos, né, tantos que fazem emagrecer, eles consideram apenas o fator remédio. E todos os outros fatores. E as deficiências nutricionais daquela pessoa, entendeu? E as individualidades bioquímicas daquela pessoa são completamente desconsideradas. Até para eu tomar uma decisão de frente do meu paciente, para fazer essa translação, de chegar para ele e dizer, olha, você precisa disso, disso, disso. Eu, sinceramente, não vou encontrar todas as respostas na ciência atual. Eu vou ter que fazer um pouco de artesanato nesse tratamento, né? Então, eu preciso... Primeiro, acho que o primeiro passo, até para quem está assistindo o MagraCast agora, a primeira coisa que essa pessoa precisa entender é que
as doenças do nosso tempo, a obesidade, o diabetes e todas as outras doenças crônicas, elas não podem ser resumidas a uma causa única. É por isso que o modelo de contagem de calorias, ou seja, que até a Coca-Cola, né, patrocina estudos científicos para corroborar essa ideia, né, de que basta você se mexer mais e comer menos que você vai emagrecer. Nossa, que solução simples, né? Nossa, é tão simples que nem vou dizer que é infantil em respeito às crianças, né? As crianças são mais inteligentes, né? Então você manipula informações, e esse é o problema também da epidemiologia nutricional, né? O tipo de evidência científica que sai disso, para você ter um resultado isolado de calorias. É claro que se você come menos calorias, se você fizer um déficit calórico, você vai emagrecer ali, né? Mas isso corresponde à vida real? Né? E por que então... Aí eu vou lançar uma pergunta para ti, pra gente raciocinar um pouco. Se isso é verdade, por que então 100 anos atrás quase não havia obesidade, se ninguém contava a caloria? Não é? Não era para todo mundo ser obeso? Ninguém contava caloria? Tá aqui, o Alisson falou pra gente que na família todo mundo comia muito, né? Alguns talvez desenvolveram obesidade, né? Talvez, né? Mas antigamente não havia esse grau de diabetes e obesidade comum. Se o problema é só calorias, então a ideia já foi refutada aí. Acho que foi o mercado, né? O mercado, ele, através do marketing nem sempre é positivo. Sim. O marketing, tem muito político que faz coisa errada, que usa o marketing para alimentação. Tem produto, uma bolacha, um recheado, é saudável? Não é. A pessoa come por quê? Vício, açúcar. Aí você compulsão. coloca lá na propaganda do recheado, cheio de vitaminas. Loucura, loucura. Né? Mas se você for comer um alimento natural, é proibido, né? Por exemplo, leite cru é proibido. Mas não é proibido comer um cereal matinal rico em açúcar. Nescau, da energia. Nescau dá energia. Entendeu? Então, então assim, a gente entendeu que não é só uma coisa que justifica as doenças crônicas, né? Foi por isso que nós passamos. E ao mesmo tempo, eu captei uma coisa interessante na tua história, Tânia. É essa tua capacidade investigativa. Isso é muito parecido com o que aconteceu comigo também, tá? Eu até hoje estou me testando. Entendeu? Consciência corporal, né? Muito interessante isso. Ou seja, manter a capacidade de se testar e de se observar, de observar a verdade. Isso é verdadeira ciência. Você tem um ceticismo e uma busca incansável pela verdade. Porque quando às vezes a gente diz, não é isso, o caminho não é esse, não é só calorias, o que é que as pessoas geralmente dizem? Você está indo contra a ciência. Não é verdade? Não tem nada mais falso, porque a ciência ela não é um dogma religioso. A ciência ela existe exatamente para o confronto das ideias. Então, se eu digo, não é calorias, existe uma outra solução para esse problema, eu estou indo contra a ciência? Não. Eu estou fortalecendo o discurso científico, né? Eu estou confrontando as ideias e a gente vai evoluindo, né? Então, as pessoas que vão ouvir esse MagraCast são pessoas também que estão insatisfeitas com as respostas que deram para elas. Quantas pessoas que chegam para mim dizendo, doutor, eu tentei de tudo, não consegui emagrecer. Eu disse, na verdade, você não tentou. Você não tentou. Te disseram que te deram uma solução falsa e você achava que aquilo ia te dar algo que não poderia jamais te trazer, que era o resultado que você tanto queria. Agora é que, de fato, você vai começar um tratamento metabólico. Então, eu já costumo responder isso. Uhum. E a gente tem hoje, né, pessoas, né, que já fizeram até mesmo a cirurgia bariátrica, né, com reganho importante de peso. Eu tenho um paciente que já fez 2 bariátricas. Então, assim, é bem complexo. É bem complexo e hoje a gente vive, né, a era das canetinhas, né? Cada vez mais modernas, tem a sua indicação, tem indicação para tudo, mas não do jeito que tem sido feito, né, hoje em dia, né, que a gente vê as atrizes, as cantoras, né,
as celebridades utilizando isso à torta e à direito e sendo vendido como uma solução definitiva, né? Então, esse modelo, novamente, não responde a duas questões principais, né, na problemática obesidade. A individualidade e 2, a sustentabilidade. Né? A sustentabilidade do corpo magro. Porque além de conquistar o corpo magro, você precisa sustentar esse corpo magro, né? E é a parte que eu diria que é até a mais desafiadora, né? Porque a gente vê isso, pessoas que usaram as canetinhas, a gente vê isso em quem já fez a cirurgia bariátrica com esse desafio, né? Tem uma resposta para isso, né? É claro, uma resposta geral, que é construção de estilo de vida saudável, mudanças permanentes no seu estilo de vida. E a alimentação é o pilar central, né? Dentro dessa problemática, ela é um pilar central, não é o único, novamente, né? A gente está falando aqui o tempo todo que existe além, né? Vai além, né? A parte metabólica, muitas vezes até a parte da reposição hormonal, suplementação, tudo isso também é importante. Mas se você não muda o seu estilo de vida, não constrói um estilo de vida saudável em caráter permanente, você não tem um resultado permanente. Da mesma forma que as doenças crônicas são desenvolvidas ao longo da vida, a cura para as doenças crônicas também é ao longo da vida. É um processo. Do mesmo jeito que você empilhou ali, né, os fatores negativos, as variáveis para chegar ao ponto de ter uma doença crônica, vou usar aqui como exemplo a diabetes, você também vai ter que empilhar bons hábitos ali para também reverter aquele quadro, né? E isso tem que ser feito de maneira permanente. Tem que ser algo que vai se acumulando, tem que ser algo crônico. E uma outra coisa, só para finalizar essa fala aqui, é que não é dito para a gente a possibilidade de reverter alguns casos. Então, muita gente, quando recebe muita gente, foi mentira minha, tá? Eu diria que a maioria, algo muito próximo de 100%, quando recebe um diagnóstico de diabetes, né, acha que é só trocar o açúcar pelo adoçante ali do café, mas continua comendo bolacha, continua comendo outras coisas, outros carboidratos, né, e acha que jamais poderá ser uma pessoa saudável. Então, as pessoas, elas não entendem isso, né, a possibilidade da reversão de doenças crônicas. Então, e eu acho que esse trabalho aqui, né, seu, que é lindo, magnífico, né, e você agora tem ampliado, né, agora com o podcast, é para isso, né? Para as pessoas saberem, entenderem que é possível mudar, que não é ali algo para sempre, né? Uma sentença, né? Não diria sentença de morte, mas uma sentença de doença para o resto da vida. Esse, na verdade, é um projeto de liberdade. Liberdade. Né? Deixar as pessoas... Eu sempre acreditei muito nas pessoas, Tânia. Sabe? Às vezes existe muito uma mentalidade, não vamos deixar as pessoas decidirem, vamos decidir por elas. O que é a pirâmide alimentar a não ser isso? Por exemplo, o governo decide o que você tem que comer. O governo diz, o especialista tal diz que você tem que fazer isso. Não. Eu acredito nas pessoas, eu acredito na verdade, eu acredito que eu acredito na liberdade de informação e eu acredito na liberdade que cada pessoa tem. Como é que a gente diz? A liberdade individual, pensar. Tem um termozinho que está me falhando aqui agora, né? Essa capacidade de cada pessoa escolher o melhor para si. Apesar de que a gente sabe que nem sempre a pessoa vai escolher certo. Livre-arbítrio. Exato. Eu acredito no livre-arbítrio. Né? Nós precisamos... Qual é o papel do profissional de saúde, gente? Pelo amor de Deus. O papel do profissional de saúde é dizer, olha, os estudos são esses, a realidade é essa, e nós precisamos libertar as pessoas. Libertar as pessoas. Você falou sobre o tratamento definitivo, né? Se vende, por exemplo, uma bariátrica ou
um Ozempic como um tratamento definitivo. Só se for um tratamento definitivo de problemas, né? Ou seja, você fica definitivamente, por exemplo, dependente de um Ozempic. Teve uma vez uma celebridade que falou: eu vou me casar com o Monjaro. Né? Para sempre eu vou aplicar em mim o Tirzepatide, né? Ou seja, a pessoa já começa o tratamento sem ter prazo para parar, né? Porque ela não está talvez disposta a fazer o movimento que precisa ser feito para ela se libertar. Agora, e é engraçado que eu gosto muito de trabalhar com emagrecimento porque ele reflete muito a vida da gente em todos os aspectos, né? Para a gente amadurecer, né? Para a gente emagrecer, a gente tem que amadurecer. Pra gente ficar saudável, a gente tem que ser pessoas melhores. A gente tem que escolher melhor as coisas. O que é emagrecimento se não aprender a tomar as melhores decisões nas coisas mais básicas? Você tem que se abdicar, né? É. Você tem que tomar ação, tomar decisões certas. Olhar para aquilo e dizer: eu quero isso. Então eu vou fazer de tudo para ter o resultado que eu preciso. Então a grande ideia é ajudar as pessoas a fortalecerem a sua vontade. Aí já entramos aqui no campo das virtudes, dos hábitos, né? E aí eu queria trazer um pouco para o Magra Todo Santo Dia. Estamos juntos nesse projeto, né, Tânia? Então a gente compartilha dessa mentalidade, né, de libertar as mulheres da escravidão das doenças, dos remédios, o quanto for possível. Né? É uma missão mesmo, né? De você estar dentro desse projeto auxiliando comigo. O MTSD é um programa de emagrecimento online, digamos de forma muito simples, que fortalece todos esses pilares que a gente conversou aqui. Né? Fica até... né? É impressionante como a coisa casa bem. Né? Então, não é só um ajuste de dieta. Né? Vou até perguntar aqui para o Alisson, né? O Alisson é leigo, vou perguntar a ele. Alisson, se tu precisasse emagrecer hoje, né? Não sei, fica até difícil que ele já sabe tanta informação, né? Na maioria da cabeça das pessoas, o que é que as pessoas fazem em primeiro lugar? Eu quero emagrecer. A primeira coisa que eu vou fazer é o quê? Fracionar mais a comida, procurar comer menos. Ou seja, comer de 3 em 3 horas, né? Comer de 3 em 3 horas. Compra um tênis, vai pra esteira. Vai pra esteira, começa uma esteira. Aí não vê resultado. Aí fecha com o personal. Isso. Nutricionista. Geralmente as pessoas focam muito no exercício, né? E vai no nutricionista para fazer uma dieta de 3 em 3 horas calculada, né? Fazer. Compra aquele pacotinho de marmitas. Compra, né? A lancheira. A lancheirinha, né? Aí bota um alarme no celular para se lembrar de comer de 3 em 3 horas, porque não vai ter fome. ou então vai ter muita fome, né? Porque depende do que tem no conteúdo alimentar. Ou seja, a minha ideia você descobriu, Tânia, uma grande preciosidade, que é a liberdade de comer bem, comer certo, comer sem se preocupar com calorias, comer gostoso, saudável, emagrecer sem passar fome. Parece mentira. E se for verdade mesmo? Né? Porque eu emagreci assim, eu não pesei, não calculei nenhuma caloria para perder os 23 quilos que eu perdi até hoje. Tá? Então, 23 quilos comendo bacon, picanha com gordura, torresmo. É possível contar as calorias e fazer low carb, fazer dieta cetogênica, fazer carnívora, né? Não que a contagem calórica seja de todo desprezível, né? Mas não é a única coisa. Quando a gente olha só para isso, né? A gente está fadado ao fracasso, que é a história, né? Que vem sendo contada já pra gente há, 60 anos que vem sendo contado isso pra gente, né? Então, assim, é muito triste você ver um paciente, a gente está contando aqui a nossa história de superação, mas tem tantas pessoas que não superaram, tantas mulheres que não superaram, e quando pensam isso, tipo assim, choram, porque já tentaram e não conseguiram. Aquela dietinha com biscoito, creme cracker, requeijão light, gente, é isso que a gente aprende na faculdade. É creme cracker com requeijão light, leite desnatado. Agora tá na moda aquele biscoitinho de arroz também, biscoito de arroz. Aquilo é horrível. Bolacha de arroz e por aí vai, né? Aí 2 colheres de arroz, uma concha de feijão e 100 gramas de carne. Gente, é algo assim. E aqui no Ceará eles colocam 50 gramas de cuscuz.
Ah, é? Tá. E compromete, Fala do meu cuscuz, não. né? Vou falar assim, Faz tempo que eu não como cuscuz. Né? pra ficar na lembrança o cuscuz serve. Não, mas isso compromete, né? Até Não, a nutrição realmente, da pessoa, né? Não, sem dúvida alguma, né? A caloria, ela tem a sua importância no lugar dela, né? Principalmente quando você precisa de um refinamento, a pessoa já emagreceu uma boa parte, quer fazer um cutting, não quer fazer, às vezes por pura performance atlética mesmo, quer ficar mais seca, quer dar uma secada, né? Sem dúvida, né? Mas dá para fazer também até sem se preocupar tanto com a contagem de calorias, apenas escolhendo A ali maioria não vai comer precisar gordura, por contar exemplo. calorias, né, Ivan? Exato. É só ajustar, de fato, a escolha da proteína, exato. Você consegue... Olha, dá para fazer um emagrecimento completo sem nem olhar para a caloria nenhuma vez, só orientando a escolha dos alimentos. Não dá? Não é verdade? Dá, né? Algumas pessoas vão sentir necessidade de um cálculo. Sim, vai. Um perfil de pessoas... eu prefiro que seja calculado, é assim que eu funciono, tudo bem. Mas que dá para fazer, dá. Completamente. Né? E é a realidade da maioria. Exato. A maioria das pessoas não tem condição de ficar pesando, ajustando. Gente, não dá. A vida é real. Tem que andar com a balancinha debaixo do braço. E aí, isso passa a ser a resposta, né? Isso é dado como uma resposta como para a população, como algo geral. Quando, na verdade, é algo que funciona, que vai ter alguma serventia, né? Isso, se a qualidade também for levada em consideração, o intestino, o sono, para uma minoria. Perfeito. Eu me lembrei agora de uma vez que eu fui... eu tinha uma familiar muito próxima a minha irmã, que ela ia para o vigilante de peso, né? Nossa, eu me lembro como se fosse hoje. Ela me chamou uma vez para ir com ela, né? Eu fui com ela para essa reunião. Gente, eu voltei arrasado. Com pena das pessoas que estavam lá, com pena da minha irmã, porque era um clima de velório horrível. As pessoas assim, sabe aquela coisa assim de gente que não consegue pesar, não consegue avançar, gente. Dava uma pena, uma compaixão terrível, né? E naquela época eu não tinha nem... Eu era um adolescente, eu acho, né? Faz muito tempo isso, né? Mas isso ainda existe, né? Eu acho que talvez 10% das pessoas... Eu não tenho essa informação, estou chutando, posso estar sendo injusto, né? Mas das pessoas que estão no Vigilantes do Peso, nada contra pessoalmente as pessoas que fazem o Vigilante do Peso, é só a ideia que pode ser, né? Escraviza a pessoa num sentimento de culpa. Faz mal. Né? Um sentimento de culpa. Não é culpa da pessoa. A pessoa aprendeu errado. Ensinaram a ela errado o que ela deve comer. Aí ela se sente culpada porque aquilo que ela comeu aumentou a fome dela, claro. Ela vai ficar louca para comer doce. Como é que a pessoa consegue viver com peito de frango, arroz integral, batata doce, sem nenhuma gordurinha, hein, Tânia? Você consegue imaginar isso? E aí, é claro que ela... É claro que ela vai ter muita fissura por doce, é uma vida miserável. É uma vida miserável. Você aguenta por alguns dias ou semanas, no máximo. Mas vida real que é bom, não aguenta. Né? Não aguenta. Fora as pessoas que aguentam e ainda assim não conseguem ter a resposta metabólica, né? Porque ali você não coloca o seu corpo realmente para utilizar a gordura como fonte de energia. Isso. Então tem pessoas hoje que até conseguem seguir isso e ainda assim não vai ter o resultado. Eu por exemplo, atendi uma pessoa que até consegue, tá? Mas não tem resultado. Não tem resultado. Esse é o mais frustrante. Sim. Tem mulheres que vão dormir à noite chorando, que passam fome, se restringem ali anos a fio e nunca chegam onde precisa chegar. Né? E não estou falando nem aqui do corpo da Gisele Bündchen, estou falando ali de sair da faixa de obesidade. Em termos fisiológicos, elas nunca conseguem ativar beta-oxidação. Nunca conseguem ativar queima de gordura. Beta-oxidação. O Alisson está aqui sempre para lembrar a gente que a gente não pode elevar demais o nível. Né? Beta-oxidação é a via de queimação da gordura corporal. Né? Dos triglicerídeos, dos ácidos graxos livres. Né? Essa via de queima de gordura, ela só é acionada quando você faz uma baixa de insulina, de glicemia.
né? Então, ou você consegue isso através de uma dieta muito baixa carboidrato ou através de uma dieta de muito baixa caloria, mas muito baixa mesmo. Tá? O que faz com que, se a pessoa opta por essa dieta de muito baixa caloria, ela vai sofrer horrores. O corpo está interpretando que ela está num momento de escassez. Então, ele ativa todo um modo de sobrevivência, entendeu? Ela vai sentir mais fome? Ela vai sentir mais fome, terrível. Tendência a ter compulsão? Exatamente. Tem gente... Ou seja, vai exigir muita motivação da pessoa. Então, se a pessoa for uma pessoa muito motivada, pode ser que funcione para ela. Tá? Ou se for por ou se ela tem um prazo. Não, eu vou... Sei lá, vou casar daqui a 2 meses. Ela tem uma forte motivação, pode ser que ela consiga e dê tudo certo para ela. Tá? Agora, a maioria das pessoas, elas precisam de uma solução de longo prazo, como falou a Tânia. É pra vida, né? É pra vida? Ela precisa o quê? Não é verdade que as pessoas vão aprender... Gente, nós precisamos ou não precisamos saber o que é comida saudável e o que não é? Tá? Precisamos saber? Precisamos... todo mundo precisa saber disso. Entendeu? E nesse caso aí que você tá dando, Ivan, né? A pessoa até consegue emagrecer e tal, só que ela tá, por exemplo, muitas vezes sacrificando tecido nobre, músculo, tecido conjuntivo, né? Tá ali literalmente não emagrecendo, ela tá se deteriorando, literalmente, né? Então, e isso a longo prazo é apocalíptico, né? É péssimo, é absurdamente ruim em todos os sentidos, né? Pra parte... O que acontece na bariátrica é um pouco disso, né? E Mounjaro e Ozempic. Eu vi a gente no Instagram, né? Tá lá, aparece notícia que tipo, Mounjaro, Ozempic, você acaba emagrecendo, mas perdendo massa muscular, muita massa muscular. Os nossos pacientes que eu acompanho junto com a Tânia, que fazem uso de Ozempic, estão emagrecendo e estão ganhando massa muscular. Por quê? Porque a gente sabe usar essa ferramenta. Entendeu? São pouquíssimos, na verdade, eu trabalho com emagrecimento. São pouquíssimos pacientes que usam remédio para emagrecer. Menos de 10. Acho que os pacientes, doutor Ivan, tem muita gente por aí usando sem acompanhamento médico. A grande maioria. Não precisa de receita. Você chega na farmácia, né? Nem quero dizer isso não, mas como eu acredito nas pessoas, eu digo a verdade aqui. Não precisa de receita, isso é o que é um grande perigo. E quando chega pra você, como é esse paciente? Porque acaba dando, não na hora, mas com o tempo, tudo que você faz hoje vai refletir. A maioria dos pacientes que chegam pra mim, eles já vêm com a mentalidade, aí entra o seu papel também de me ajudar a divulgar o meu trabalho, a mentalidade que eu passo, porque a gente sabe no marketing, né, que quando eu divulgo o que eu penso, eu conecto com pessoas que pensam como eu. Né? Então, por isso que é importante você falar o que você pensa, porque vai atrair as pessoas que pensam, que se conectam com você. Então, a maioria dos pacientes que chegam no meu consultório, eles não querem fazer uso de remédio. Pouquíssimos são aqueles que... Não, doutor, ou já chego... Quais são os meus pacientes hoje que estão usando algum medicamento para emagrecer injetáveis, seja Ozempic ou outro, certo? Ou ele já chegou tomando, a maioria, né? Ou no meio do processo ele pediu para tomar. E aí a gente encontra uma solução, porque eu não vou abandonar o paciente, né? Ele precisa estar pedindo ajuda. Aí a gente conversa, adapta, eu converso com a Tânia, ela adapta também a abordagem nutricional e aí a gente faz. Funciona. A não ser... Né? Então, mas a maioria dos pacientes que chegam para mim, eles querem emagrecer de forma natural. Eles se conectam com a minha história, se conectam, né? Então eles querem, de fato, não, eu quero aprender a emagrecer e a ficar magra. Entendeu? Tem muito paciente, tipo... Assim, Tânia, perguntando para você, né? Tem muito... O paciente que chega aí, ele quer uma... Em 30 dias quero emagrecer aqui 10 quilos. 20 quilos. Tem gente assim, porque o que a gente vê, o que eu vejo olhando pro marketing, pro mercado, para as pessoas, porque para fazer marketing tem que estudar muito comportamento humano, mercado, entender como é que as pessoas pensam. E aí o que eu vejo, o brasileiro, não só o brasileiro, as pessoas, elas querem resultado rápido. Isso é um jogo muito de mentalidade.
É ter um motivo, tomar uma ação, motivação. Como é que o paciente chega aí pra ti? Ele quer esse resultado muito rápido no emagrecimento? Ele te cobra isso? Ou ele já chega mais consciente, como chega aqui pro Dr. Ivan? Assim, eu e o Dr. Ivan, a gente tem muitos pacientes em comum e tem os outros pacientes que não são em comum, né? E a maioria dos pacientes que chegam até a mim, como eu trato problema intestinal, doença autoimune, desequilíbrio hormonal, então eu pego pacientes que já perderam a saúde. Então, realmente, a estética, né? O peso no sentido estético, que é essa coisa essa urgência de quero emagrecer 10 quilos, não acontece tanto. Não, é muito secundário. Eu atendo mais pacientes que, tipo assim, tô lutando contra a fadiga, tô lutando contra uma doença imune, dor crônica, né? Muito comum, o paciente chega muito inflamado, dores nas articulações e tudo mais, muito problema de tireoide, né? E aí a gente ajusta tudo e depois eles vêm reclamar que não quer mais emagrecer. Porque quando a gente restabelece a saúde... Tem um paciente que mandou mensagem ontem pra mim reclamando que tava emagrecendo demais. E aí quer o quê? Quer ganhar massa... Aí a gente vai ajustando. Focar. Na verdade, as pessoas realmente trazem... Isso é interessante isso que a Tânia falou, porque, ou seja, existe muita gente que não quer emagrecer dessa forma afobada. Entendeu? Para você que está no ponto de vista do mercado, é importante você saber. Não tem só gente que quer emagrecer rápido. Não mesmo. Tem muitas pessoas que querem fazer o processo direitinho. Entendeu? Que já entendeu o que é saúde. E esse é o nosso público-alvo. Entendeu? Porque eu não faço medicina se não for assim. Né? Então, às vezes eu chego para dizer, olha, procura outro profissional da cidade que faz exatamente assim como tu quer. Eu não faço emagrecimento dessa forma. Porque as pessoas antigamente, né, Ivan, o médico de emagrecimento era o doutor Caveirinha, que passava, né, anfetamina. Exato, eu já fui esse tipo de paciente, né, prescritor. Olha, é muito impressionante, porque não precisa ele pensar nada. Ele só pega os dados daquele paciente e diz, não, você vai tomar esse protocolo aqui. Ele não precisa pensar. É um prescritor. Gente, eu sou o oposto disso. Eu tenho uma verdadeira ojeriza a uma medicina técnica. Que você só pega aqui quais são as pressões, qual é o miligrama, passa para o paciente. Ele vai emagrecer. Não importa se vai ser com saúde. Às vezes eu até brinco com o paciente dizendo, olha, você quer emagrecer? Como é que você quer emagrecer? Porque cortar a perna, você perde 20 quilos. Aí isso dá uma chamada de atenção. Opa, não. Pois é. Então você quer cortar o estômago também? Então, às vezes essas soluções muito fáceis com essa mentalidade... né, que o Alisson trouxe também, mentalidade de pegar atalhos ruins, né? Aí quando a gente apresenta que tem atalhos também, só que atalhos bons, as pessoas geralmente vão preferir atalhos bons. Por quê? Porque existe uma bondade dentro das pessoas por elas mesmas, amor próprio. Geralmente, né, as pessoas não querem fazer mal a elas mesmas. Entendeu? Só que às vezes elas não sabem, por isso que é a importância desse MagraCast, porque as pessoas não sabem às vezes que existe essa opção saudável. Já teve um momento que você não sabia. Eu também não sabia. E tentou. Exatamente. Né? Foi um cientista, não só um médico. Então, aquilo que a gente está adquirindo, você que está assistindo o MagraCast aqui pelo YouTube ou por outras plataformas, se está tendo acesso aos conteúdos, você de certa forma você também se torna responsável por avisar outras pessoas e fazer com que essa informação chegue cada vez mais longe. Né? Então, que é contraintuitivo, mas não é contranatural. Né? Por quê? Porque as pessoas percebem, né? Isso faz sentido realmente, e começam a aplicar, começam a ter resultado. Né? Quantas pessoas vão mandando, nunca foram nossos pacientes, às vezes mandam, eu estou melhorando da saúde só em seguir as suas orientações. Né? Isso é muito gostoso também, ver esse movimento acontecendo. Né? Esse movimento acontecendo, isso realmente é muito recompensador. Fazer uma medicina, fazer uma nutrição que de fato respeita a pessoa humana, entendeu? Fazendo com que ela seja mais humana.
né? Até em respeito ao tipo de alimentação que o humano precisa comer. Eu não vou entrar em mais detalhes, que a gente vai começar a entrar em assuntos mais polêmicos aqui, sobre os tipos de alimentação. Mas, às vezes, a gente tem que ser, né? Tem que falar que o verde é verde, o azul é azul. Né? Mostrar para as pessoas o que é de fato humano e o que não é humano. Né? Então, o que adoece e o que deixa a pessoa mais saudável. Entendeu? Então, é muito bom trazer essas informações, esse conteúdo, a tua história, a tua nossa conexão. E a minha intenção, de fato, com o MagraCast é trazer pessoas que passaram pelas suas superações, né? Que compreenderam que estavam numa situação ruim, compreenderam que havia outro caminho. E elas, para dar a chance de as pessoas optarem. Eu estava falando que eu confio nas pessoas, eu acredito nas pessoas. As pessoas, elas têm o direito à informação certa. Sabe o que é que acontece às vezes, Tânia? As pessoas dizem assim: doutor Ivan, mas isso vai ser muito caro. Vai falar isso para uma pessoa de rua que não tem condição de saúde, não sei o que, não sei o que. Começa o mimimi, né? Começa o mimimi. Aí eu respondo só assim: me diga uma coisa, meu amigo. Essa pessoa pobre, essa pessoa simples, que não tem condição financeira, ela não tem direito à verdade também, não? Ela não tem direito a uma alimentação saudável também, não? Eu tiro dela o direito. Eu vou dar para ela, cala a boca e come. Não, é isso? É esse o nível do que você pensa sobre as pessoas? Além do... Eu começo dizendo assim, mas é claro que uma alimentação saudável, ela não é cara. Né? Eu tenho uma história de uma paciente no meu consultório, né? Eu nunca me esqueço disso, né? Me lembro aqui do rostinho deles. Ela veio com o pai bem diabético, né? E depois de 2, 3 consultas, quando eles voltaram, ele já bem melhor, já desmamou a insulina e tudo mais. E aí ela disse a seguinte pérola para mim: doutor Ivan, a feira lá de casa tá muito mais barata. Entendeu? Economizando. Qual é a tua visão sobre isso? Né? As informações que a gente passa, na verdade, custam menos. Custam menos do que um Ozempic. Sem dúvida. Né? Custa menos do que tomar remédio para a vida toda, né? Então tem muita coisa, sim, né? Quando a gente fala para comer uma proteína de origem animal, não necessariamente deverá ser a picanha ou o filé mignon, né? Isso. Dá para consumir mais proteína de origem animal com os ovos, com né, caldo de ossos, carne com de segunda, né? Eu acho até que não deveria ser chamada carne de segunda, hein? Porque a carne de segunda é mais gostosa do que a carne de primeira. Cupim, costela, para mim, costela e cupim são incomparavelmente melhores. O próprio músculo, acém, vísceras, são baratíssimas. Você pega o quilo de osso, que é R$3. Eu teve uma vez que eu fui... Aliás, uma dica de ouro para quem está assistindo o MagraCast agora. Se você quer emagrecer, faça amizade com o açougueiro do seu bairro. Tá? Essa amizade uma vez me rendeu alguns quilos de ossos, né? Não, ele chegava para mim, eu chegava pro cara lá no açougue e dizia: me vende ossos? Aí ele: hã? Como assim? Nunca ninguém chegou para ele pedindo para vender osso de boi para ele, né? Aí ele disse: não, eu queria fazer caldo de osso. Se eu não vende osso, ele: não, eu ia jogar esses aqui no lixo, mas eu vou lhe dar. Então assim, eu fiz amizade com ele e toda a vida eu ia pegar o osso lá no açougue. Depois eu acho que ele viu que estava perdendo dinheiro e começou a cobrar R$3 o quilo. Começou a ver o mercado, né? Entendeu? Né? Quem é meu paciente, quem é meu seguidor sabe que eu valorizo demais o caldo de osso, né? Então acho que outras pessoas têm falado sobre o caldo de ossos, então acho que eles estão começando a ganhar um dinheirinho com ossos também, né? Então R$3 o quilo para você fazer um caldo inclusive é uma excelente maneira de fazer caridade. Em vez de fazer um canjão com arroz, faz caldo de osso. É muito mais barato do que comprar peito de frango e arroz. Quanto é que sai um caldo de osso para servir os moradores de rua, por exemplo? Eu posso até uma ação política social interessante de ser feita. Você fazer caldo de osso e servir aos moradores de rua. Eu, sinceramente, eu não sei se tem alguma coisa mais nutritiva do que um caldo de osso bem feito. Aí pode até não filtrar, deixa lá o tutano junto, entendeu? É um polivitamínico natural. Tá dando fome. Tá me dando vontade aqui até. Tá dando vontade aqui. Ei, Tânia, me diz uma coisa, Tânia. Assim, você que trabalha com nutrição há muito tempo,
quais são os piores e os melhores alimentos para quem está assistindo aqui já saber. E depois também lhe seguir, né, no Instagram. Você disse o Instagram aí. Já dá essa dica de ouro aí também. É a opinião da Tânia, né? Pode ser que para outras pessoas não seja, mas é legal ela dizer a opinião dela dos melhores e piores. De vários anos, né? Eu vou fazer assim por grupos, né? Vou simplificar ao máximo. Se eu tivesse que parar alguém na rua e falar assim, uma coisa só, né? Uma dica só. Fugir de tudo que é ultraprocessado. São os piores, tudo que é ultraprocessado. E os melhores são, né? São os não processados de origem animal. Né? A gente está falando aí de todos os tipos de carnes, aves, peixes, os bichinhos, ovos, né? Então, se eu fosse dividir assim em 2 grupos, assim, o que é o mais interessante e o que é o mais desinteressante, para fins assim didáticos, simples, se fosse falar isso para uma criança de 5 anos, eu diria assim, né? Fuja de tudo que tem um pacotinho, que faz o croque-croque, que é pãozinho, menos que é torresmo. trequinho. Infelizmente não tem muito torresmo de pacote no Brasil. Aqui na Noruega é comum, infelizmente é só com banho e sal. Felizmente. Né? Aqui mas tá surgindo, bem legais. tá surgindo, tá melhorando. Né? Mas eu dividiria assim, para ser assim, muito, muito simples. E se importar também, né, com o que você bebe. Né? O que você bebe também, de uma certa forma, faz parte da sua alimentação, né? Não é só o que você come, mas também se atentar ao que você bebe. E a bebida alcoólica, ela pode jogar fora, né, o esforço de uma semana inteira, né? Bebida alcoólica, refrigerantes, né? Eu acho que suco também, até o próprio suco natural. Tem muitas pessoas que estão deixando de ter resultado porque ainda não pararam para olhar o que elas estão bebendo. O café também, o café em excesso, tem pessoas que ficam mais ansiosas e ali à noite, né, vem todo um rebote de ansiedade do dia misturado com cansaço, né, que aquela pessoa pode realmente ter rompantes de comer doce, compulsão alimentar e tudo mais. Tem várias dicas, né, que a gente pode ir dando, mas a bebida alcoólica continua sendo também um ultraprocessado, o refrigerante ainda está no negócio do ultraprocessado, então se eu fosse dividir assim muito limpamente, muito, né, de maneira bem simples, bem rústica, né, ultraprocessados fora, focar em consumir proteína de origem animal, né? Alimentos que não foram ultraprocessados, não tô falando aqui de nugget, tá, gente? Perfeito. Eu vou fazer uma pergunta do público também agora, a gente pode conversar um pouco sobre isso, tá? Então, um paciente querido aí, fiz questão de botar aqui a pergunta dele, que é o Paulo, lá de São Joaquim da Barra, de São Paulo. Ele fez uma pergunta mais genérica, a gente pode trazer um pouco para alimentação, que ele está começando agora a dieta low carb, Tânia. Ele tá bem impactado e preocupado com a questão do colesterol, tá? Então ele pergunta, quando o colesterol elevado de fato importa? Né? Ele até achou graça, não podia faltar essa pergunta, né? Porque eu sempre brinco com eles que todo dia tem uma perguntinha sobre colesterol na minha caixinha. Né? Então, na tua visão de nutricionista, essa é uma realidade? Tu tem visto essa elevação de colesterol? Isso é preocupante, não é? Para quem está começando, por exemplo, uma dieta comigo, contigo, ou está fazendo uma dieta mais para low carb, qual seria o teu recado como nutricionista? Eu falo depois em seguida também. A minha preocupação hoje em dia é o quanto que as pessoas estão preocupadas e com medo de consumir alimentos ricos em colesterol. Essa é a preocupação maior e essa é uma pergunta muito comum de consultório, né? Muito comum mesmo. E infelizmente eu já coloco, quando eu vejo que o paciente não vem de uma alimentação low carb, que ainda não teve muito contato com esse tipo de informação, eu utilizo ali um momento da consulta para deixar ele seguro, e eu sempre explico que o colesterol que a gente consome não é o colesterol que vira a placa de ateroma. Isso, perfeito. E que o nosso corpo é quem produz o colesterol, né? Ali a maior parte daquele número ali é produzido especificamente pelo nosso corpo, independente, né, daquele colesterol que você está consumindo. E que a alimentação, ela influencia no seguinte sentido.
Quanto mais inflamatória for a sua alimentação, maior será o seu colesterol, porque o colesterol ele tem uma função, dentre tantas outras funções importantíssimas, né? Inclusive em termos de composição das nossas células, ele é importantíssimo. Ele tem uma função imunológica. Então, ele não está ali para te atrapalhar. E o colesterol alto, ele só é um problema quando esse indivíduo está inflamado, que é o que também vai levar, né, à formação de placa de ateroma, né? O epitélio ali. Ó. Eu falo que é o papel de parede do vaso sanguíneo, eu uso assim, né? Quando você está inflamado, ele começa a ter erosões e ali vai se acumulando e tudo mais. Mas tudo depende do contexto e que quando você começa a fazer uma alimentação baixa em carboidrato, automaticamente essa inflamação ela vai ser minimizada, porque é uma forma de combate à resistência à insulina, né? É uma forma de melhorar a sua saúde. E mesmo que o número do colesterol altere, né, ou para mais ou para menos, ele não tem tanta importância, porque esse paciente já saiu do contexto ali inflamatório, ele já está rompendo com esse contexto, né, através de uma alimentação baixa em carboidrato. Outras, né, outras medidas são também importantes, né, quando a gente vai pensar em combater, né, resistência à insulina e tudo mais. Então, tem muitos pacientes que têm muito medo quando vem ali uma pequena alteração do colesterol e é um pouco difícil, né? E a gente sabe, né, que não é uma preocupação que a gente precisa validar, a gente precisa olhar para ela, né, como profissional, explicar, usar essas metáforas, analogias, né, o papel de parede, sem ser muito técnico, para dar segurança para o paciente. Então, assim, o colesterol que você consome não é o mesmo colesterol que vai parar ali na sua, né, quando há a formação de placa de ateroma, e que a melhor forma, né, de sair desse contexto é justamente diminuir o consumo de carboidrato, que na sua grande maioria não é uma fonte de colesterol. Não tem colesterol contido ali, mas que por ter uma ação inflamatória, aumento da resistência à insulina e tudo mais, acaba estimulando o corpo a produzir mais colesterol, uma vez que a maior parte do colesterol que a gente tem circulante é o nosso corpo quem produz. Eu vou explicar para o Alisson, porque o público vai entender agora bem direitinho a respeito dessa questão do colesterol, acho que vai ser importante. Existe um conhecimento até muito ingênuo acerca do colesterol, da gordura em si, né? Então, as pessoas dizem assim, quando eu coloco gordura no cano da pia, ela entope a pia, certo? Aí elas acham que acontece isso também nos nossos vasos. Entendeu? E o pior, tem médico dizendo e acreditando nisso. Certo? Então, o mínimo, por isso que o conhecimento realmente liberta. Quando você entende fisiologia, quando você entende como funciona o corpo, você vai ver que isso é tão bizarro que até uma criança de 5 anos pode desfazer isso. Em primeiro lugar, a gordura saturada, ela, de fato, ela solidifica a 25 graus mais ou menos. Se você for pegar ali uma manteiga, um óleo de coco, você tem isso, certo? Primeira refutação. Qual é a temperatura do nosso corpo? 36. Acima de 36. 37. 36, 37. Então, pronto. Então, só por essa explicação não seria possível que a gordura se solidificasse nas nossas artérias, tá? Porque nem chegou para o ponto de solidificação, que seria 25 graus, a não ser que você esteja morrendo, né? Então, ponto número 1. Não há gordura solidificada no nosso corpo. Não há. A temperatura não permite. Refutação número 2. A gordura ela não anda no vaso sanguíneo sozinha. Gente, é bizarro nesse nível. Eu tenho que descer esse nível para realmente acabar com esse mito na cabeça das pessoas. E eu quero responder ao Paulo à altura, né? A gordura, ela anda dentro de moléculas chamadas lipoproteínas. Porque, né, o colesterol e os triglicerídeos, eles não se misturam com água. Isso é experiência de ciência de 4ª série. Não se mistura água e óleo. Não é verdade? Então, como é que o óleo vai andar dentro do vaso sanguíneo sem água? Ele entra dentro de moléculas, essas moléculas guardam a gordura dentro e por fora elas se misturam na água. Então, as lipoproteínas, o LDL, o HDL, eles levam
a gordura e o colesterol pelo vaso sanguíneo para entregar o colesterol e os triglicerídeos como fonte de energia, como fonte de precursor hormonal, certo? Então, qual é a função do LDL? É levar triglicerídeos, que é fonte de energia para as células, e colesterol e as vitaminas A, D, E e K, certo? Então, quando você tem lipoproteínas, você está fazendo esse carreamento. Quando você come mais gordura, você vai ter mais transporte. Você vai ter. Pode ser que aumente um pouco seu LDL? Pode ser. Quanto menos carboidrato tiver na sua alimentação e mais gordura, pode ser que aumente um pouco o LDL para você distribuir mais aquilo que você está comendo. Certo? Mas esse colesterol ele não fica solto no vaso, ele não está prontamente disponível, ele não vai entupir o seu vaso diretamente. O que é que gera o entupimento do vaso, então? Quando há, de fato, esse rasgão no vaso, como se fosse um papel de parede, gostei disso, que dá pra gente visualizar, rasgou ali, o que é que faz a lesão? Homocisteína alta faz isso, diretamente, tá? O que é que mais que faz isso? Processos inflamatórios, interleucinas, são moléculas que chegam lá e fazem rasgões. Quando você está com inflamação, aumento de PCR, aumento de interleucina 6, fibrinogênio aumentado, na verdade, fibrinogênio aumentado já é um sinal de que você está inflamado, né? Então, quando você tem inflamação, esses rasgões começam a acontecer, tá? Porque o endotélio fica fragilizado. Um pico glicêmico é capaz de acabar com a proteção dos vasos sanguíneos. Ele fica fragilizado. Qualquer molécula lá extra que entre pode fazer esse rasgão. E aí a lipoproteína vai lá, como um bote salva-vida, tentar apagar o incêndio ou reparar o dano que foi feito. Só que ele acaba caindo numa cilada. Então, o LDL ele participa do processo inflamatório, mas ele não causa o processo inflamatório. Então, Paulo, querido do meu coração, né? Meu paciente querido, né? Não vos preocupeis, né? Claro que a gente tem que prudentemente observar como é que está o seu andamento, porque às vezes você tem um distúrbio de elevação de lipoproteínas por um hipotireoidismo, por exemplo. Aí você vai corrigir o hipotireoidismo, né? Porque você está muito inflamado e a gente vai corrigir a inflamação. Aqui não entra, de fato, né? Não entra o uso de remédio para baixar o colesterol. Isso é uma das maiores burrices que a medicina convencional, né? Que, na verdade, a indústria farmacêutica inventou, né? E, enfim, né? E as pessoas caíram nessa cilada, os médicos caíram nessa cilada, achando que isso é bom para a saúde, né? Então, não há... E aí eu respondo, quando é que de fato se torna importante a elevação de colesterol? Principalmente quando você tem um excedente de energia, triglicerídeo muito elevado, por exemplo. Significa que você não está usando bem essa fonte de energia para gerar energia. Está acumulando no sangue. E esse triglicerídeo está dentro das lipoproteínas. E aí, nesse caso, o que está acontecendo? Tua mitocôndria não está funcionando bem, né? Tu está consumindo muito carboidrato que se transforma em triglicerídeo. E aí, ou seja, encontrando os problemas, a gente já vai começando a encontrar as soluções. Reduz o carboidrato, né? Então, até restrição calórica, jejum intermitente, existem várias estratégias que vão fazendo com que a sua mitocôndria seja obrigado a consumir aquele excedente de triglicerídeo. Então, qual é o fator mais impactante na avaliação de lipídios no corpo? Triglicerídeo aumentado. Esse seria, sem dúvida, o principal preocupante. Existem vários outros marcadores. A gente pode falar depois sobre isso. Posso trazer outros convidados para a gente discutir só sobre doença cardiovascular, dislipidemia. Mas o principal fator é triglicerídeo. Acima de 100 já é um problema, né? E aí, existem outros, mas para a gente finalizar aqui nesse assunto, triglicerídeo seria o grande marcador de toxicidade energética, de lesão mitocondrial, de resistência à insulina que você deveria olhar. Se tiver alto, aí realmente é motivo de preocupação. Outros, a reavaliar. Se tiver um hipotireoidismo, trata o hipotireoidismo, né? Se a alimentação ainda não está ajustada, ajusta a alimentação. Se está muito inflamado, desinflama. Então, eu acho que eu respondi a dúvida do Paulo e eu espero que tenha solucionado esse problema. Tânia, para a gente finalizar, né? A gente tem que finalizar. Primeiro, eu gostaria muito de te agradecer estar aqui nesse MagraCast, né? Esse é um projeto que já está sendo muito legal de fazer, né? E realmente eu quero ajudar a libertar as pessoas, as mulheres, da desinformação que existe por aí. Queria que tu deixasse, eu queria te agradecer e te pedir que dê um recado final. Também fala aí qual é o teu perfil de Instagram para o pessoal te seguir, né? E se tiver canais, outros canais também. O meu perfil do Instagram é o @nutridados, Nutri e Dados juntos.
né? Esse é o perfil. Uma mensagem, né, final seria: não tenha medo de comer comida de verdade. Não tenha medo de comer a carne, mesmo que ela tenha gordura. Não tenha medo de comer os ovos. Não tenha medo da manteiga. Não tenha medo do torresmo, né? Não caia, né, nessa armadilha, nessa cilada, né? Porque dizem que terror nutricional é quando você fala para o paciente parar de comer pão. E, na minha opinião, terror nutricional é quando fala para o paciente parar de comer carne. Então... Sensacional, sensacional. Gostei dessa, hein? Vou roubar essa para mim, hein? Pode roubar. Você não rouba, é tudo nosso, amigo. Terror nutricional é dizer para parar de comer carne. Gostei dessa. Alisson, obrigado também. Obrigado, recado final. Recado final, cuide da saúde, né? É muito importante você estar vendo aí que não é só uma coisa. Não é só cabeça, não é só alimentação, não é só fazer a bariátrica. São várias coisas que você tem que ajustar na sua vida, e com profissionais mesmo, pessoas que entendem, para poder você ter saúde, né? E é isso, pessoal. Chegamos então ao fim do segundo episódio do MagraCast. Estou muito feliz. Muito obrigado porque você ficou até aqui. Nossa, você ficou até aqui realmente, ó. Você tá de parabéns. Não esqueça de deixar aqui a sua curtida. Deixa o teu comentário que foi que mais impactou você nesse episódio de hoje. Sigam a Tânia, tá bom? Não esqueçam de segui-la, @nutridados. Teremos muitos outros episódios, se Deus quiser, outros convidados queridíssimos. E a cada novo episódio, mais informação para libertar você das ciladas que existem por aí. Muito obrigado pelo carinho de todos e até o próximo episódio.